eu cresci numa família que trabalha com cinema, né? Meu pai é diretor, minha mãe é produtora. Então, assim, a minha infância foi muito marcada pelos sets de filmagem, assim. Desde criança, passava um mês na filmagem do meu pai na Bahia. Depois minhas férias eram muitas vezes em filmagem. E isso sempre foi uma coisa que eu gostava, assim. Era sempre aquele período meio de magia e de fantasia, de poder ir para um lugar que era tudo diferente e tal. Quando eu tinha 15 anos, eu conheci uma turma de amigos, assim, que estavam fazendo curta-metragem. E aí eu comecei a trabalhar com eles, assim, informalmente. A gente começou a fazer curtas e eu fazia de tudo. Eu fiz direção de arte em um, produção em outro. A gente ia se revezando um nos filmes dos outros. Aí quando eu fui fazer faculdade, fiquei na dúvida se fazia cinema ou história. Porque eu gostava muito de estudar história e achava que faculdade de cinema tinham poucas na época. E eu achava que tinha um lado assim que era muito teórico e pouco prático. E eu já estava trabalhando, comecei a trabalhar, eu tinha 17, eu comecei a ser assistente de direção. Então eu fiquei um pouco na dúvida, assim. Aí eu fiz vestibular para a UF, não passei para cinema. E tinha feito história para todas as outras faculdades. Aí fui fazer história. E acho que foi a melhor decisão, assim, que eu tomei, porque eu acho que me deu uma formação intelectual, assim, uma base de leitura e de estudo que me ajuda muito, assim, que foi muito prazeroso de ter, sabe? Acho que o cinema, assim, realmente acredito nisso, acho que a faculdade é muito bacana e tudo, mas acho que o importante é fazer, sabe? Acho que é ver filme e exercitar, entendeu? Não tenho nada de saudosista. Gosto do meu passado, tenho saudade de pessoas, assim, mas querer voltar, não. Eu sempre li muito. Eu fui uma leitora, assim, voraz na infância. Eu lembro, sei lá, quando eu tinha 9 anos, que a minha mãe me deu uma caixa com toda a coleção da Agatha Christie, assim, o melhor presente da vida. Eu sempre li muito. Então a narrativa, ela me interessa mais do que a linguagem, sabe? E eu acho que, em geral, assim, acontece das pessoas irem para a faculdade de cinema e ficarem muito presas à linguagem. Todo mundo quer revolucionar a linguagem de cinema e está muito preocupado em, assim, como eu vou contar a história e não qual história eu vou contar. Sabe? Para mim, assim, o que importa é a história que eu estou contando. Eu posso ter pouca estrutura para poder filmar de maneiras diferentes e tudo mais, mas se eu tiver uma história que me emociona e que me interessa contar, isso é o que está valendo. Então, assim, eu acho que ter estudado história na faculdade, claro que não está ligado a isso de uma maneira objetiva, mas, assim, é uma forma de talvez me alimentar de narrativas, entendeu? O meu primeiro longa ia ser aquele roteiro que eu estava escrevendo lá atrás, que chama Ponte Aérea, que na verdade é um filme que eu vou filmar esse ano. Ele foi sendo adiado e a gente também captando. E aí eu comecei a fazer esses projetos no Multishow, fiz a série que chama Meu Passado Me Condena, que nasceu porque eu queria muito trabalhar com a Tati Bernardi, que é a roteirista do filme. E a gente começou a desenvolver um projeto juntas, e o orçamento era baixo. Aí eu falei, cara, eu tenho um sítio em Itaipava da minha família, vamos filmar lá. E aí a gente escreveu a série para se passar no sítio. Então a gente ficou 2 meses, a equipe toda, morando na casa da minha família lá em Itaipava, assim, tipo, todo mundo dividindo o quarto, um banheiro para 10 pessoas, assim, meio que no perrengue, mas todo mundo super feliz, amarradão de estar lá. E aí a gente fez a série ficou pronta, foi ao ar. E surgiu essa história de vamos fazer um filme, porque o personagem do Fábio e a Mia tinha tanta química entre os dois, assim, era tão bacana aquilo ali, aquela história, foi todo mundo gostando, e a gente falou, vamos desenvolver e transformar num filme. Aí falamos, vamos filmar num navio. Aí todo mundo, cara, como é que vai ser filmar num navio? Tipo, sai do Rio, vai até a Itália. E o navio saía 6 meses depois da gente ter a ideia. Então, assim, não tinha dinheiro, não tinha roteiro, só tinha a ideia e os atores e a nossa vontade. Então, assim, a minha mãe que produziu o filme saiu correndo para captar, ela
captou em tempo recorde, assim. Um mês ela tinha a grana pra fazer o filme. Olha aí, Nossa, que lindo! é tudo nosso, meu amor! Isso é muito mais incrível do que eu imaginava! Olha o tamanho! Como é que um troço desse não afunda, né, rapaz? Vai separando passaporte e passagem que a gente vai pra Europa! Pelo menos no avião eu tomo um negocinho, me induz a um estado semi-vegetativo, só acordo no lugar. Minha mãe falou que eu ia enjoar, eu ia ficar tonto em navio. Fábio, a gente nem entrou no navio ainda. Não importa. Olha, não sabia que você tinha medinho. Tem medinho, eu não sou de medinho, eu tenho pavor. Ter feito o meu primeiro filme sendo uma comédia foi curioso, assim, porque eu acho que a gente está vivendo um momento em que a comédia está muito em alta com o público e muito em baixa com a crítica, né? Assim, todo mundo tem um preconceito, todo mundo do meio e tal, tem um preconceito muito grande com a comédia, como se você estivesse fazendo uma comédia simplesmente para ganhar grana e dar certo. E não importa o roteiro, não importa a qualidade. E eu nunca tive, assim, eu nunca tive um hábito, digamos, de assistir comédias. Eu nunca fui uma espectadora de comédias. Mas, pô, amo Billy Wilder, amo, né, assim, acho que tem grandes diretores que fizeram comédias maravilhosas. E não tenho muito esse preconceito do gênero, assim, eu acho que o Kubrick filmou todos os gêneros possíveis. E acho que o importante é o filme, né? Assim, você pode contar uma boa história e fazer um bom filme, seja o gênero que for. Apesar do filme ser uma comédia e ter uma primeira leitura mais superficial e boba, assim, né? No sentido de que é uma história de amor, uma comédia romântica. Eu acho que ele fala de coisas que me tocam, porque ele fala de relacionamentos. Ele fala, né, assim, são 3 casais, é um casal que é um casal de mentira, totalmente plástico, um ex-casal que tenta se separar e não consegue, um casal que está vivendo aquela coisa da paixão, mas que não se conhece muito bem, e que não deixam de ser coisas da nossa geração, assim, sabe? Então, isso me interessa nessa história, entendeu? Isso me dá vontade de contar essa história. Eu acho que o Brasil tem uma tradição de fazer comédias, né? Tava lá o Oscarito, Grande Otelo, pô, teve a Chanchada, assim, acho que a gente sempre foi um país que produziu comédias. Isso ter retornado agora com essa força, eu acho que é um movimento muito natural, assim, eu não vejo isso como um oportunismo ou nada disso, eu acho que é quase uma tradição que se renova. Mas casamento é casamento, né, Fábio? Sabe como é que é, né? Nem uma briguinha, nem um arranca-rabo, nada. Briga, não sei nem o que é isso. Outro dia eu tive que ir ao dicionário, briga e ver o que era. Vem cá, você me permite uma dica? Bota a dica, tô diqueiro, hein? Tá diqueiro. Eu acho que eu consegui estabelecer com o Fábio e com todos os outros atores, assim, uma medida de um equilíbrio entre o que eles poderiam improvisar e o que não. Então, assim, eu acho que a gente achou uma medida bacana, porque eu dava muita liberdade para ele improvisar, mas na hora que eu falava, Fábio, peraí, ele voltava na boa. Então, assim, eu diria que o roteiro do filme, ele foi 100% respeitado. Tudo que está escrito foi dito. Eles acrescentaram coisas. Mas, assim, em nenhum momento a gente falou assim, essa cena tá meio ruim, vamos fazer outra coisa? Não. Tudo que foi escrito, eles disseram. Eu sou super Caxias com isso, porque eu acho assim, às vezes no calor do momento do set, parece que outra coisa vai ser melhor. Mas não, cara, a gente ficou mó tempão escrevendo aquele roteiro, a gente deixou aquela cena daquela maneira por algumas razões, então não vamos abrir mão dela, sabe, assim, tão levianamente. Assim, eles contribuíram muito no roteiro. Então, assim, quando a gente recebia os primeiros tratamentos, eu sentava com os atores, a gente fazia leituras, eles sugeriam mudanças. Então, assim, várias piadas que parecem improvisadas, na verdade, já estavam no texto, sabe? Porque nas leituras de mesa, o Fábio, o Marcelo, enfim, todos os outros atores, eles iam sugerindo, pô, nessa cena meu personagem podia falar isso e tal. Às vezes um caco que ele botava na própria leitura, a gente falava, isso é engraçado, vamos anotar. Então, assim, tava tudo ali já escrito, entendeu? Poxa, amor, você podia falar que a gente encontrava esse seu amigo aí, né? Sim, mas eu queria te fazer uma surpresa, cabeça muito legal, você vai adorar ele. Eu marquei com ele aqui, até pra se ligar pra ele. Ele falou que encontrou... Ó, chegou. Tetinha! Cabeça!
Moleque, pergunta se eu tenho uma bala. Você tem bala? Não, mas tetinha. Só funciona sempre. Se a gente for comparar com o cinema de outros países, talvez com os argentinos, por exemplo, todo mundo diz isso, né? Ah, os argentinos investem em roteiro, eles têm roteiristas melhores que os brasileiros. Não sei se isso é verdade. Talvez seja, mas eu acho que eles têm uma outra peculiaridade, assim. Eles fazem filmes sobre pequenas histórias, sabe? Você não tem que falar de um grande fenômeno, entendeu? 福建人，今年25岁，从小爹娘都死了。 Su nombre es Jung Ho, tiene 25 años, es de Fujian y es huérfano. 我跟渔船工作到这，在码头上叫了一台计程车。 Él vino hasta acá trabajando en un barco, llegó al puerto y pidió un taxi. 我只想找到我大伯。 Él lo único que quiere es encontrar su tapo. Perdón, ¿su qué? Su tapo es el hermano mayor de su padre, es un tío. O cinema argentino, ele olha para as histórias dele para contar micro-histórias. E eu acho que isso é muito interessante. Eu tenho interesse em contar histórias ficcionais, eu quero falar de mim, eu quero falar da minha geração. Por exemplo, o cinema brasileiro não produz nada sobre a minha geração. Se você entra numa locadora, você não encontra filmes brasileiros sobre jovens de 20 a 30 anos. Não tem. Ou você tem os filmes sobre adolescente, que tem um certo gênero ali formado para isso, ou você está falando de fenômenos sociais ou de grandes personagens, mas assim, não existe um filme sobre a classe média jovem. E eu gostaria muito de poder ir ao cinema ver a minha geração retratada, sabe? Eu acho que a gente tem que falar da gente, a gente tem que falar do que a gente conhece, a gente não precisa achar que para ter valor a gente tem que falar de miséria ou a gente tem que falar de alguma coisa social e política. Eu não acho que o cinema tem que necessariamente ser político. Eu acho que assim, a gente contar uma boa história que toque as pessoas, eu acredito nisso, assim. É esse tipo de filme que eu quero fazer, entendeu? I was taken